tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde ao pessoal que vai assistir o grupo de estudos no YouTube depois. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver com a gente aí nas gravações através do canal do YouTube do Centro Espírita Fraternidade Maria de Nazaré. É uma alegria poder estar aqui novamente, estudando essa obra tão grandiosa, que é o livro Giovana, de Leon Denis. Vamos, então, iniciar fazendo a nossa prece. Convidamos a todas e todos que possam agora elevar os pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estudo e de aprimoramento. Que os espíritos de luz que acompanham os trabalhos desta casa possam envolver cada lar, levando a cada um aquilo que necessita durante os momentos deste estudo. A saúde, o equilíbrio, a paz, e que possamos, durante esse momento que estaremos aqui reunidos, acompanhados da espiritualidade amiga, acompanhados dos nossos mentores, acompanhados daqueles espíritos que se designam a fazerem o bem à humanidade, que possamos buscar a sintonia com essa egrégora do mundo maior. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolva e nos ampare. Agradecemos em especial ao nosso querido Leon Denis, que ele possa, onde estiver, receber o nosso abraço de gratidão e que possa também nos intuir para os aprendizados desta tarde. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Que assim seja. É muito interessante, né? A gente começou com esse cumprimento agora, porque eu acho que o que é interessante agora a gente estar nessa conexão, né? Entendendo que a gente não está mais preso a um tempo e a um espaço, né? A gente agora, através dessas redes que nos conectam, a gente também está sintonizado em qualquer momento, né? Então, assim, eu estou treinando isso, porque às vezes no automatismo, né, a gente sempre dá um boa tarde, porque o estudo é à tarde, mas é no tempo que cada um tiver para poder acompanhar. O importante é que estejamos juntos, vibracionalmente, né? Então, nós vamos iniciar, né, Ricardo, hoje, a partir da página 64. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do capítulo. Na semana passada, a gente deu uma pequena pausa nessa leitura para que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre alguns temas que ficaram pendentes, e hoje a gente vai dar continuidade. Tá bom? Podemos começar? Sim, sim. Eu vou começar lendo aqui, se você quiser pode me interromper, tá? Se quiser comentar alguma coisa, pode, é só me falar que eu paro aqui, tá bom? Ok. Então vamos lá. Assim escoavam-se as horas. Maurice embriagava-se das palavras da jovem, pois elas lhe ensinavam coisas que seus livros o haviam sempre deixado ignorar. Era para ele como uma linguagem seráfica, revelando-lhe os mistérios de além-túmulo. E, de fato, Giovanna, médium inspirada, era, sem o saber, o eco de uma voz sobre-humana que retinha nas profundezas de seu ser. Quase todos os dias eles seguiam assim, entretendo-se através dos bosques perfumados, aquecidos pelos raios de sol da Itália, acariciados pelo vento, sob o azul profundo do céu. Algumas vezes tomavam um barco com Luísa, a criada,
e deslizavam docemente ao sabor das correntes do lago. Pouco a pouco, os ruídos enfraquecidos da margem vinham morrer em volta deles. Bem alto, no ar límpido, grandes aves de rapina voavam em círculos. Peixes prateados brincavam na água transparente. Tudo então os convidava ao devaneio, às doces confidências do coração. Mas, conduzida por uma força oculta para assuntos graves, Giovanna falava de preferência da vida futura, das leis divinas, dos progressos infinitos da alma, de sua depuração pela provação e o sofrimento. A dor, dizia, tão temida, tão mal compreendida aqui embaixo, é, na realidade, o ensinamento por excelência, a grande escola onde se aprendem as verdades eternas. Só ela habita o ser a desligar-se, só ela habitua o ser a desligar-se dos bens pueris, das coisas terrenas, para se ter a medida da sua futilidade. Sem as provações, o orgulho e o egoísmo, esses flagelos da alma, não teriam nenhum freio. Seu papel é o de atenuar os espíritos rebeldes, constrangê-los à paciência, à obediência, à submissão. O sofrimento é o grande cadinho da purificação. Como o grão peneirado, sempre se fica melhor. É preciso ter sofrido para compadecer-se dos sofrimentos dos outros. A aflição torna-nos mais sensíveis, inspira-nos mais piedade para com os infelizes. Se os homens fossem esclarecidos, abençoariam a dor como o mais poderoso agente de progresso, de crescimento, de elevação. Agente de progresso, desculpa, já li essa parte, estou repetindo. Por ela, a razão fortifica-se, o julgamento se fortalece, as enfermidades do coração desaparecem, para além dos bens terrestres, do prazer, da glória. Ela mostra à alma aflita a grande figura do dever erigindo-se, imponente, augusta, iluminada pelas claridades do fogo que não se apaga. Então, acho que a gente poderia dar uma paradinha aqui para a gente comentar um pouquinho, né, sobre algumas questões que estão vindo, né, através dessa leitura. Não sei se você quer começar comentando alguma coisa. Pode começar você. Tá. Eu queria chamar a atenção até para essa questão aqui. Tem uma questão que a gente vai tratar mais um pouquinho a respeito dessa mediunidade que eles trazem aqui. Mas só para você me ajudar a lembrar depois, para eu não esquecer, porque mais à frente eles vão falar um pouquinho também do Maurício, né? Mas tem alguns pontos aqui que são importantes para a gente conversar. A primeira coisa é interessante, né, como que eles dois, eles estão vivendo um romance, porque é um noivado, né? Eles estão se comprometendo, eles estão assumindo um compromisso do casamento, né? Então, eles estão ali naquele, como que a gente pode dizer? Naquele momento de alegria, dessa sensação, né? De apaixonamento. Eles querem ficar o tempo todo juntos, mas, ao mesmo tempo, é como se a Giovanna ela tivesse uma voz que chamasse ela à consciência para falar com o Maurício sobre algumas questões que são importantes. E ela começa falando aqui sobre a dor e o sofrimento, trazendo para ele uma consciência de que isso não é um castigo de Deus. Sentirmos, passarmos
por momentos de dor, aqui nesse mundo que nós estamos, é o esperado. Só que ela vai trazendo, né, a depuração pela provação e pelo sofrimento. Não necessariamente que a gente tenha que passar pelo sofrimento para a gente se depurar, para a gente melhorar, mas isso vai acontecendo a partir das escolhas que a gente vai fazendo ao longo das nossas encarnações. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, né, é que mesmo nós tenhamos compromissos a ajustar com a lei de Deus, a afinizar com a lei de Deus, a dor ela vai surgir em algum momento, porque a gente está num mundo de provas e expiações. Então, como a gente já viu, esse mundo, o mal ainda prevalece. E se a gente está buscando a evolução, a gente se apieda do outro, mesmo que a gente não esteja passando por nenhum desafio muito grande. Então, é um planeta que pede da gente um comprometimento muito grande com esse equilíbrio a partir do comprometimento mesmo com a lei de Deus. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não necessariamente que quem passe por dor ou provação se depura. Isso é um ponto que a gente já falou aqui em outros estudos e que a gente vai repetindo só para ele ficar bem consolidado em nós. Não é a dor ou o sofrimento que vão fazer a gente se melhorar. O que faz a gente melhorar de verdade? O aprendizado que a gente tira a partir das experiências dolorosas na nossa vida. Porque algumas vezes nós podemos passar por momentos muito desafiadores, atravessarmos uma estrada escura, sombria, esburacada, e chegar lá no final a mesma pessoa, o mesmo espírito, arrogante, imprudente. Então, nem sempre é isso que depura, mas o que vai depurar é o aprendizado que a gente vai fazendo ao atravessar essa estrada, esse caminho. E é claro que se a gente passar por muitos momentos de dor, em algum momento, em alguma fase da nossa vida, algum aprendizado a gente vai ter. Então, acredito que é isso que ela está falando aqui, né? Que a gente vai passar por esses desafios. O importante é a gente progredir com eles, não ficar estagnado, parado, reclamando, né? Então, eu acho que, como a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Ela já está preparando o Maurício para alguma coisa, né? Então, assim, quando... eu acho que isso é muito tranquilo da gente entender, até porque a gente já conversou muito sobre isso, né? Quando a gente comete algum equívoco, é claro que a gente vai ter que, né, corrigir esse equívoco, mas não é imprescindível para a nossa evolução que a gente tenha que sofrer. O sofrimento, a dor, ela vem de alguma forma, mas o sofrimento é aquilo que a gente vai fazer com essa dor. Ou a gente vai se colocar num lugar de vítima, ou a gente vai ficar murmurando, ou a gente vai ficar lamentando, lamuriando, melhor dizendo. É isso que vai trazer o sofrimento, na verdade, né? Então, a gente diz que o sofrimento é opcional. E a dor que vai nos modificar, como ela disse aqui, ela vai nos modificar a partir do aprendizado que a gente vai fazendo. É por isso, Rosimar, que eu volto a falar que vai depender do estado evolutivo de cada um. A dor, ela tem que ter a dor, porque ninguém vai passar
no mundo de provas e expiações sem isso, sem uma dor, sem sofrimento. A gente sofre com a perda de entes queridos, mesmo a gente sabendo que a gente não perde ele, né? Mas a gente sofre, porque a gente gosta muito, porque a gente vai sentir falta daquele convívio, né? É uma coisa bonita que está dentro da gente, essa coisa de mostrar o amor que a gente sente, né? Então, a dor, ela acaba sendo um remédio para depurar o espírito daquela forma que você falou, através do aprendizado que você teve com aquele sofrimento, com aquela dor, né? Porque a dor vem. Que infelizmente não, é felizmente, porque Deus, é uma dádiva de Deus a gente poder sofrer aqui, não. Porque se a gente pensar bem, tem pessoas que você não consegue nem explicar a dor dela. Você fala assim, puxa vida, eu não conseguiria passar por essa prova, né? Então, eu acho que a partir do momento que você vai pegando experiência, você vai evoluindo moralmente, você ainda vai ter sofrimento enquanto você estiver no planeta de provas e expiações, que nós estamos passando por um planeta de regeneração, a gente ainda vai ter dor. Mas a gente já consegue entender essa dor. A gente consegue entender que essa dor não é uma coisa de sofrência, de você sofrer muito com ela. Você pode aceitar ela, igual você falou, sem lamentações, sem murmúrios. Ah, meu Deus, eu não aguento. Eu sofro muito, sofro mais do que as outras pessoas. Não, você não deve medir essa dor. Porque ela só vai fazer você evoluir. Então, através da doutrina espírita, a gente entende isso, a gente consegue entender isso. Vamos passar essa dor sem lamentações. Que elas estão aí, sim. É um meio da gente burilar e depurar o nosso espírito. Né? São as encarnações. Eu só vou falar aqui uma questão do Livro dos Espíritos, trazer para a gente aqui. Um momentinho só. Entendeu, Rosimar? Então, na questão 196 do Livro dos Espíritos, tá? A transmigração progressivas. Questão 196, o Kardec pergunta aos espíritos: só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Aí os espíritos respondem: sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem, que é a evolução, né? Que é a perfeição, igual fez na pergunta aqui. Aí, vem aqui a 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Aí os espíritos respondem: teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe
alteram a essência e não chega à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o carpe no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Bacana, né? Então, quem está falando aqui, a pergunta é quem manda? É o espírito ou a matéria? Quem que influi um pelo outro? É o espírito. O corpo, ele apodrece. Então, somos nós, somos os espíritos, que através dos sofrimentos, a gente depura o nosso espírito para a gente poder evoluir. Você quer comentar alguma coisa, Rosimar? Eu acho interessante, né? Porque quando você traz essa questão, é uma lembrança boa. Eu sei que a gente já falou isso várias vezes, mas a gente vai continuar repetindo até para a gente poder. Nós estamos aqui trabalhando a base, né? A base do Espiritismo. Então, para que a gente possa entender, a dor aqui, ela é um fator. O que a Giovana falou, né? No finalzinho aqui, quando a gente, antes de encerrar, né, a leitura, ela falou: olha, a dor é como o mais. Se a gente soubesse, né, se os homens fossem esclarecidos, abençoariam a dor como o mais poderoso agente de progresso. E por que ela está falando isso? Porque nós estamos atravessando um mundo onde a nossa destinação é essa: nos reajustarmos à lei de Deus. Aqui é um planeta de provas e expiações, caminhando já para a regeneração, e é por isso que a dor vem como esse poderoso agente de progresso. Porque no mundo de provas e expiações, a gente vai se reajustar à lei de Deus, para que a gente possa ter condição de caminhar, de seguir, de ir para outros mundos mais evoluídos, mas a gente precisa ir se depurando, a gente precisa ir se melhorando. Interessante como é que ela vai fazendo essa conexão, né? Sem falar muito, ela vai explicando esse processo evolutivo. Nós estamos num mundo em que é o momento que a gente vive de reajuste à lei de Deus. Então, por isso que aqui a dor, ela é um poderoso agente de progresso. Não que a gente precise passar pela dor, mas a gente passa porque a gente cometeu alguma transgressão à lei. Então, a gente precisa reajustar com isso para a gente seguir mais fortalecido na nossa caminhada, né? E uma Aí, última... pode falar, pode falar. Pode falar. Não, vai dando o raciocínio, porque aí eu já vou entrar no outro parágrafo aqui. Pode falar. E aí, assim, ela traz uma questão que eu queria só chamar a atenção, que ela fala assim, olha, é preciso ter sofrido para compadecer-se dos sofrimentos dos outros. Eu queria chamar a atenção aqui para uma questão muito importante. Eles falam assim, comediógrafo, né? Mas é como se fosse um dramaturgo do século II antes de Cristo. Ele chama Terêncio. Ele falou assim: nada do que é humano me é indiferente, ou eu não consigo compreender. Então, ele vai dizer de uma forma muito sutil, né? A frase dele é: nada do que é humano me é estranho. Ele vai dizer de uma forma muito sutil que o sofrimento do outro, ele é uma coisa para mim conhecida.
não é de tudo estranho, mesmo que eu não tenha passado pela mesma dor que o outro está passando. Porque, como humanos, nós precisamos ter a sensibilidade de aprender a sentir aquela dor sem ter que passar por ela. Eu sei que a Giovana está dizendo aqui que no estágio evolutivo que alguns seres humanos atravessam, se ele passar por aquele sofrimento que o outro está passando, ele consegue ter mais empatia por aquela dor que o outro está sentindo. Mas o que o Terêncio traz para a gente? Eu acho linda essa frase, eu acho que ela tinha uma grandeza, porque ele está dizendo assim, olha, a gente não precisa passar pelo que o outro está passando para a gente saber que aquilo ali é dor. Por exemplo, eu não preciso sentir fome para saber que a fome é uma coisa ruim, que dói, que traz um sofrimento, que impede, por exemplo, uma criança numa sala de aula de aprender. Eu não preciso passar por a fome para saber disso tudo. E é interessante que o que nós estamos atravessando no mundo hoje está convidando a gente para desempenhar melhor essa nossa humanidade. Porque eu não preciso estar lá na guerra da Ucrânia, por exemplo, ou do Hamas contra Israel, ou do Israel contra o Hamas, ou de um contra o outro. Eu não preciso estar em uma guerra para eu entender que aquilo ali, que aquelas famílias que estão ali passando fome, sem água, perdendo seus entes queridos, estão sofrendo, e muito. Eu não preciso ir para uma cidade do Brasil que tenha muita violência, onde um filho vai para a escola e não volta porque ele foi baleado, para eu entender a dor daquela mãe. Eu posso não sentir com a mesma intensidade a dor de uma mãe que perdeu o filho. Mas se eu não consigo sentir, tem alguma coisa de errado com a minha humanidade. Realmente, perfeito. Ou eu estou distraído para a minha condição de humano, ou estou banalizando a condição humana. Sabe, eu achei isso tão importante que a Giovana trouxe aqui, e eu queria reforçar isso. Nós não necessariamente precisamos passar pela dor do outro para saber que ele está sentindo dor, que ele está sofrendo. A nossa humanidade nos coloca em condição de sabermos isso. Se a gente não está tendo condição de entender algumas coisas, se a gente está banalizando, se acordar todo dia ouvindo notícias de que mães perderam seus filhos, pais perderam seus filhos para a guerra, para a violência, para o tráfico, isso ainda não me causa nenhum espanto mais, só me faz ter julgamento. Tem alguma coisa de errado com a minha humanidade. Perfeito. Isso que você trouxe, perfeito. O texto do... esqueci o nome, Terêncio, né? Uhum. Muito bom. Porque realmente a gente sabe o sofrimento do outro, a gente sabe que ele está sofrendo. Não havia... não tem como você não perceber, não passar despercebido. Pô, ele está sofrendo, você sabe que aquilo é um sofrimento mesmo. Está da gente, né? É humano. Uhum. Não é? Perfeito. Aqui, ó.
É muito importante a gente ficar atento, né, para isso, para a gente não perder a nossa humanidade. A gente está aqui construindo a nossa humanidade. E a nossa humanidade está em sentir. Mas olha só, Ricardo, uma coisa que eu quero deixar muito, muito clara aqui, e para quem estiver ouvindo também. A dor não se trata de uma competição. Quando a gente começa a competir, não, você não sabe o que eu estou sentindo, não, você não tem ideia do que é a dor, que isso é uma competição. Como humanos, nós sabemos o que um outro ser humano sente. E aí eu volto a dizer, não é uma competição. É simplesmente que talvez eu não esteja sentindo no mesmo grau da outra pessoa que está passando. Mas que eu sei que aquela dor é imensa. Então, por isso que às vezes a gente fala, olha, eu posso imaginar a dor que você está passando. E eu posso imaginar porque eu sou humano como você. E essa dor em mim seria uma dor incalculável. Mas não é uma competição. Nós não estamos competindo para em quem dói mais, que dor é maior, não é isso, né? Mas a gente só está trazendo aqui que a gente precisa nunca esquecer da nossa humanidade. Quando ela fala aqui, ó, a dor, né? Só ela habitua o ser a desligar-se dos bens pueris, das coisas terrenas, para se ter a medida da sua futilidade, sem as provações, o orgulho e o egoísmo, esses flagelos da alma, não teriam nenhum freio. Quer dizer, a dor é tão importante que ela faz o espírito que está encarnado a perder esse orgulho, esse egoísmo, porque ele começa a entender que aquilo que ele sente não leva a nada diante das dores da vida, da reencarnação, que você só consegue ter quando você está aqui encarnado. Você tem no mundo espiritual, mas lá você tem, como é que fala? Arrependimentos, né? Culpas, que não é o tipo de dor que você tem aqui quando você está encarnado, que é muito diferente. O próprio Leon Denis, que é autor desse romance que nós estamos estudando, ele tem um outro livro aqui que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem quiser ler, ó, nós vamos estudar esse livro também aqui nesse grupo de estudos aqui, ó. Nós vamos chegar a ele. Tá bom, pessoal? Então ele fala um pouco aqui da dor, porque o livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Como nós estamos falando em dor, nós vamos colocar quando ele fala da dor aqui nesse livro. Aí ele fala assim, ó: a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E, diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Aí ele fala: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado
como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condições do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Quer dizer, interessante, né, o que ele fala aqui. Essa dor somos nós. A gente, por faltas cometidas, né, saindo das ordens divinas, saindo das leis divinas, a gente vem sofrendo essas dores para a gente poder entender o que a gente fez de errado e se melhorar naquilo. Quer dizer, isso o Leon Denis está falando aqui. Aí ele, mais um pouquinho, ele fala assim: a dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio e ambos necessários à educação do ser, que, em sua evolução, deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor, que seriam as nossas experiências, os nossos aprendizados, que a gente vai ficar guardado para a gente, em novas encarnações, chegar mais apto, mais habituado a certas atitudes, a certos compromissos, a certos comprometimentos. Muito bacana, né? É muito interessante, né? Quando a gente vai vendo, o Leon Denis, ele tem essa linguagem boa da gente estudar, né? Porque, ao mesmo tempo que ele traz a filosofia de uma forma muito palpável, né? Muito acessível para todo mundo, ele fala de coisas tão profundas, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente entender que a dor, ela não a dor, ela não é uma imposição de Deus, é como se fosse um castigo. Ela é simplesmente um estágio que a gente precisa transitar nele de reajuste com aquilo que a gente se comprometeu. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê aqui, né, que a Giovana vai trazendo de uma forma muito doce também, que não é a gente se entregar à dor, né? Não é a gente aceitar como se fosse uma condição, uma fatalidade. Mas a dor, ela vem, como você deu aí nesse texto do Leon Denis, como algo para nos trazer aprendizado. E a gente só aprende a partir do momento que a gente pega isso e, de alguma forma, a gente transforma. Então, vou pegar um exemplo. Se eu tenho um processo de adoecimento, eu tenho uma doença, ficar uma encarnação inteira lamentando, me tornando vítima daquela situação, não vai, talvez, trazer o aprendizado que eu preciso. Talvez essa doença venha, e a gente está falando talvez, porque a gente está falando aqui só de hipóteses, né? Cada um sabe de si, como diz o poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E de vivenciar as suas próprias experiências. A gente só vai conseguir fazer esse verdadeiro aprendizado se a gente trabalhar em benefício daquilo que a gente precisa.
Então, se é um processo de adoecimento, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Ai, mas por enquanto não tem cura, a ciência ainda não descobriu, tá? Mas o que eu posso ir fazendo para não me tornar nem um peso para a sociedade, nem para aquelas pessoas que cuidam, e nem para mim mesmo, porque às vezes a gente transforma aquilo, é como a gente falou, a gente hoje está sendo até, eu estou sendo até um pouco repetitiva, mas é porque é muito importante que a gente entenda isso. A dor é aquilo que eu preciso passar, que de alguma forma vem para mim, pela lei de atração, como a gente já viu, pelas minhas heranças genéticas, de alguma forma ela me encontra. O sofrimento é aquilo que eu escolho fazer a partir daquilo que eu preciso melhorar. Então, se eu tenho um processo de adoecimento, tá, essa é a minha prova, é a dor que eu estou enfrentando. Passar uma encarnação lastimando, isso é sofrimento, que eu mesma estou impondo a mim. Esse sofrimento sou eu que estou impondo. Ele não tem nada a ver com essa dor que eu passo. Então, eu vou trazer um exemplo bem prático, né? Para quem não conhece, que às vezes está ouvindo e não conhece, está conhecendo a doutrina espírita agora, o nosso querido Chico Xavier. Ele passou uma encarnação tendo um problema cardíaco sério, um problema nas vistas, que ele sentia dor, que às vezes ele narrava que parecia que tinha um objeto pontiagudo enfiando na vista dele, e nenhum dia ele deixou de trabalhar em benefício da doutrina espírita nessa encarnação. Ele veio para escrever 40, 50 obras, escreveu mais de 400 obras, com essa dor nos olhos, com essa dor no peito, com esses desafios. A dor, ela estava ali, era o processo dele. Um dia o doutor Bezerra propôs para ele, meu filho, vamos sair disso, eu te ajudo, vamos fazer uma cirurgia espiritual. Aí ele falou, essa dor que eu sinto é a dor que eu preciso para o meu aprendizado. E com aquele jeitinho doce, ele agradeceu muito a amorosidade do benfeitor e disse que, por enquanto, não, que ele ia atravessar aquele momento para os aprendizados que ele precisava fazer. Então, a gente está falando aqui, não é da gente aceitar como se fosse uma fatalidade e ficar uma vida inteira lamentando. A única coisa que a gente está falando aqui é que a dor existe por um comprometimento nosso. Não é um castigo de Deus. Então, é isso que precisa ficar claro e a gente precisa fazer a nossa parte para não transformar essa dor em sofrimento. E Deus quer sabedoria. Ele não criou bondade infinita. Ele não chegou assim e deixou Jesus, por exemplo, falar assim, não, você falou, você vai fazer o que você quiser, mas você vai criar um almoxarifado de dores. Encarnou, vai lá no almoxarifado e pede lá algumas dores. Não. As dores, igual você acabou de falar aí, são comprometimentos anteriores, de vidas passadas. Então não é simplesmente eu venho para sofrer, não. É você que determina isso, né? Comprometimentos de vidas passadas. Tem outra parte. Né? Nem tudo Também. é das vidas passadas. Às vezes a gente está arrumando encrenca aqui mesmo, na nossa trajetória aqui, nesse caminho. Olha só, o Leon Denis, ele continua no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a revelação pela dor, capítulo 27. A dor não é somente o critério, por excelência, da vida,
o juiz que pesa os caracteres, as consciências, e dá a medida da verdadeira grandeza do homem. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. A melhor será, evidentemente, a que nos conforta, a que diz porque as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las. Pela dor, descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apaga. Igual você falou, é poeta, é uma coisa assim, deslumbrante. Então, gente, é isso. A dor, ela purifica. E a gente tem que entender que não é assim, simplesmente, vamos sentir dor que tá bom. Não. Tem que aprender, tem que entender porque está sentindo a dor. Não é aquela coisa só, né? A doutrina espírita fala que tem que ter dor, para a gente tem que ter dor. Então eu vou pegar um martelo e bater em mim aqui, sentir a dor. Não é isso. Não é simplesmente o significado da palavra dor. É uma coisa mais profunda. São dores de todas as formas que a gente possa imaginar. Os tipos de dores para depuração do espírito. Vamos ler mais um pouquinho, Osmar? Sim, vamos terminar. Para encerrar, né? Então, ela vai... Maurício agora vai falar, né? Essas revelações, essa voz encantadora, esses acentos eloquentes, inspirados, enchiam Maurício de espanto e admiração. Na verdade, né, Leon Denis está narrando aqui. Ó, Giovana, dizia, fale ainda, fale sempre, caro e vivo eco de minhas esperanças, de minha fé, de minha paixão pelo justo e o verdadeiro. Fale. Fico tão feliz de lhe ouvir, de contemplar-lhe, e, no entanto, surpreendo-me às vezes a temer que nossa felicidade se esvaneça de repente. Nossa felicidade nada tem de humano. Parece-me que o vento áspero da vida vai soprar sobre nosso sonho de amor. Uma voz secreta diz-me que um perigo nos ameaça. Em vão, a jovem procurava espantar esses temores. A aproximação de acontecimentos dolorosos enche-nos de uma vaga apreensão. Será que a alma pressente o futuro? Esse é um problema suspenso acima de nossa inteligência e que não saberíamos resolver. Assim como dissera Giovana, quem aqui embaixo pode fiar-se no amanhã? Alegrias, riquezas, honras, amores loucos, afetos austeros, tudo passa, tudo escapa entre as mãos dos homens como areia fina. As horas amargas e desoladas da vida podem estar muito perto das horas de felicidade e de paz. Mas é raro que não sejamos abatidos por um prognóstico sombrio quando as primeiras se aproximam. Assim acontecia com Maurício. Esse discurso sobre a dor, pensava ele, não era um presságio, como uma advertência do alto? Uma opressão penosa apertou-lhe o coração quando separou-se de Giovana. A noite transcorreu longa e sem sono, mas as primeiras claridades da aurora expulsaram essas impressões, e quando de retorno perto de sua bem-amada, viu-a cheia de graça, de entusiasmo de vida, enfeitada para o noivado. Seus últimos temores desvaneceram-se como uma bruma matinal sob os raios do sol de agosto. Vou fazer uns comentários rápidos, né? Até porque nosso tempo já está acabando, mas a gente vai voltar depois em algumas questões aqui também. É interessante, né?
que eles vivem um apaixonamento, né? Aquele momento do encantamento. Mas, para além disso, a Giovanna tem uma percepção não só da vida após a morte, como também desse processo de reencarnação, né? Desculpa, engasguei aqui, não saiu. E ela tem uma consciência que a gente não está aqui para ficar perdendo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela, né, se prepara para essa festa, ela sabe que a gente não está aqui só para as distrações, a gente tem um comprometimento maior. E ela tenta o tempo todo aproveitar esse tempo para trazer a consciência que o Maurício vai precisar, porque ele vai enfrentar. Nós temos só 2 capítulos agora para terminar a leitura do livro, e nesses 2 capítulos a gente vai entender por que ela está tendo essa urgência de usar o tempo para esclarecer o Maurício dessas questões. Falar sobre a dor, falar sobre os outros mundos, falar que a vida não acaba com a morte. Por que ela está tendo essa urgência? E aí, 2 coisas me chamaram a atenção. Uma foi que, de verdade, a gente nunca tem acesso ao que realmente está acontecendo com o outro, com a vida do outro, com os sentimentos do outro. Porque, olha só, quem olhasse para esse casal, o que ia ver? Ia ver uma felicidade sem fim. Mas olha a angústia que esses 2 estavam passando juntos. O Maurício com esses pressentimentos que ele estava tendo, e a Giovanna com a urgência de trazer para ele conhecimentos do mundo verdadeiro, do mundo maior. E ninguém supunha isso. Isso era uma coisa entre os 2. Então, até para a gente, né, reforçar isso, que de verdade a gente não sabe o que se passa na intimidade, no mundo íntimo de cada um. E aí, antes só da gente entrar num último tema que eu queria falar, que é da mediunidade dos 2, e eu vou falar de uma forma muito rápida, eu queria falar lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é da Bem-aventurados os aflitos. E tem um item, que é o item 20, se eu não me engano, que é a felicidade não é deste mundo. E é isso que a Giovanna vai falar aqui, né? E o Maurício também vai confirmando, né? As alegrias, as riquezas, os amores loucos, os afetos austeros, tudo passa. E por que a felicidade não é desse mundo? Ela pode ser desse mundo, mas por que ela não é? Porque a gente deposita a nossa felicidade, muitas vezes, nas coisas passageiras. Eu vou ser feliz se eu tiver uma casa tal, eu vou ser feliz se eu tiver um carro tal, eu vou ser feliz se eu tiver saúde plena, se eu não tiver doença nenhuma. Então, a gente deposita a nossa felicidade no verbo ter. E a gente vai vendo com o tempo que a nossa verdadeira felicidade, ela está no verbo ser. Naquilo que a gente constrói, que nos aproxima mais da nossa essência. E lá em João, capítulo 1, ele vai falar que a nossa essência é divina. Ele vai falar assim, olha, vou até ler aqui para eu não trazer de forma equivocada, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A nossa herança, ela é divina. E, por consequência, a nossa essência é divina. Então, nós só vamos ser felizes verdadeiramente quando nós trocarmos o verbo ter pelo verbo ser.
sermos mais amorosos, mais fraternos, sermos mais cuidadosos. E é interessante que o verbo ser quase não tem sido divulgado. A gente tem trazido muito o verbo ter, né? E só para encerrar, até para você falar também, né, que é a sua percepção, se você quiser. Outro dia você comentou a respeito daquele documentário, né? A nossa querida amiga Cris falou com a gente de um documentário que estava tendo sobre aquelas pessoas que conseguem chegar aos 100 anos, passar dos 100 anos, né? E, coincidentemente, a gente estava assistindo e a gente ficou mais empolgado ainda quando ela deu a indicação, né? E eu fiquei pensando, sabe? Eu tenho refletido muito depois que eu assisti aquilo. Porque realmente eu mudei algumas coisas. Não sei se você percebeu, né? Eu estou cuidando muito mais da minha alimentação. Eu já era cuidadosa, né? A alimentação para mim é uma coisa preciosa. Porque a gente recebe um corpo que ele vai se transformar num momento qualquer. Então, o nosso corpo ele é passageiro, mas a gente precisa cuidar dele, porque é uma doação de amor. Os espíritos se comprometem a fazer um corpo que é o corpo que a gente precisa para atravessar uma encarnação, seja lá como for esse corpo. Então, a gente precisa cuidar dele. E a gente precisa ter comportamentos, né? Só que junto com esses comportamentos, a gente precisa mudar também as nossas emoções, os nossos sentimentos, a forma como a gente trata o outro, a forma como a gente deixa o outro tratar a gente. E quando eu assisti aquele documentário, eu fiquei muito reflexiva, porque eu fiquei pensando assim, nossa, e se Deus me conceder 30, 40, 50 anos a mais na minha encarnação, né? Para que eu quero isso? E olha, eu não estou falando aqui que a gente não deva lutar para isso, não. A gente tem que lutar para isso. Um ano a mais que a gente consiga na nossa reencarnação, 6 meses a mais, um dia a mais de vida, é um tempo imenso para a gente fazer muita mudança em nós. Mas eu fiquei pensando nisso. O que eu quero fazer com esse tempo a mais, se Deus me permitir que eu tenha? Se eu conseguir chegar lá aos 100 anos, aos 110 anos, aos 115 anos, o que eu vou fazer com esses 30, 40, 50 anos a mais que Deus está dando para a humanidade? Eu vou me comprometer mais? Eu vou guardar mais mágoa dentro de mim? Mais 40 anos de mágoa? Mais 40 anos de raiva, de revolta? Mais 40 anos de uma má alimentação? Para que eu quero isso? A gente precisa refletir, né? Não é só viver mais, mas viver com qualidade. Agradecendo a Deus essa oportunidade desse tempo a mais. E como é que a gente pode agradecer? Cuidando melhor desse tempo. É Então, não verdade, sei se você Rosemary. quer comentar mais alguma coisa. Rapidinho Eu aqui, só queria só uma coisa bem rápida no final, mas eu quero que você comente aí. não, rapidinho. A gente tem que entender também que quando a gente modifica para melhor, os beneficiados somos nós mesmos. E a gente se beneficiando, a gente beneficia a humanidade. Porque eu acho que se você for um longevo, você vai ficar mais tempo aqui, com mais tempo para refletir e talvez mais experiente ainda para deixar essa encarnação bem-sucedida. Um espírito bem-sucedido que vai chegar no mundo espiritual feliz da vida. Nossa, eu aprendi tanta coisa. Quer dizer, eu acho que isso é uma oportunidade ainda que Deus está dando. O que a gente viu lá
um senhor de 105 anos andando a cavalo, montado num cavalo, né? Interessantíssimo isso que E você aí trouxe, cada Rosmar. um vai vendo, né, Ricardo, aonde que precisa se transformar nesse tempo a mais que está recebendo. Pela misericórdia de Deus, a gente está recebendo um tempo a mais para ficar aqui. Em que eu preciso me melhorar e que eu vou correr atrás agora para batalhar se eu tiver oportunidade, se eu tiver esse merecimento de receber esse tempo a mais? É cada um olhando para si, porque não é só chegar aos 100 anos andando bem, fazendo atividades, não é só isso, isso é importante, mas é também transformando-se moralmente. Como que eu estou lidando com o outro? Como é que está a minha paciência? Como é que está a minha amorosidade? Como é que está a minha fraternidade? Como é que está a minha passividade com relação ao mundo? Eu estou pedindo tanto a paz, mas será que eu estou emanando paz aonde eu chego? Ou eu estou emanando vibrações ainda de discórdia, de violência, de agressividade? Então, é usar esse tempo para ir olhando para si, cada um de nós olhando qual que é o ponto que dá para ajustar. E olha, eu estou tendo um tempo a mais aí para isso, né? Então, eu acho que é importante, né? E só para encerrar aqui, vou falar muito rápido, porque eu acho que não é o caso da gente adentrar também nesse estudo, dessa questão, né? Mas os dois falam aqui sobre mediunidade, mediunidade de intuição, mediunidade de pressentimento, médium de inspiração. Isso aí, eu vou deixar a indicação aqui para quem quiser ler um pouquinho. Primeiro, a obra de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. Às vezes a gente fica muito só na leitura do Livro dos Espíritos, que é importantíssimo. A gente vai passar essa encarnação estudando e não vamos conseguir entender tudo, mas é bom que a gente vá estudando as obras da codificação. E o Livro dos Médiuns é um dos livros que o Kardec teve mais carinho para com a gente, leitores, estudiosos, porque é um livro que a leitura é muito tranquila, uma linguagem fácil da gente entender, apesar de muitas pessoas complicarem e fazerem uma salada, mas ele é muito simples, ele é muito fácil a compreensão dele. Então, capítulo 15 do Livro dos Médiuns vai falar dos médiuns que eles citam aqui, que são os médiuns intuitivos, os médiuns inspirados, os médiuns de pressentimento. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, é uma leitura gostosa, o livro todo é bacana, e a gente deixa essa indicação, né? Não é o caso da gente aprofundar aqui sobre esse tema, porque a gente ainda vai tratar sobre essas questões também, mas eu acho que falar sobre mediunidade e sobre médiums é mais um estudo sobre mediunidade. Então, é importante que a gente também esteja, né, num estudo que possa tratar desse tema, que ele é muito importante. Então, eles dois aqui, eles têm essa mediunidade. Tanto Maurício pressentindo essas questões que ele traz, quanto a Giovana sendo intuída e inspirada para trazer para ele o que ele precisa. Você A gente fechou. pode encerrar, Rosmar? Podemos Porque encerrar sim. já deu o nosso horário aqui. Hoje nós passamos um pouquinho dele. Então vamos orar. Vamos agradecer a Jesus pelos ensinamentos que ele deixou para a gente, né, através dos seus exemplos. Agradecer
aos mentores deste grupo de estudo do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Agradecer ao nosso querido Leon Denis por essa obra e por tudo mais que ele deixou para a gente a respeito dessa doutrina abençoada. E que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira e que a Mãe Santíssima Maria de Nazaré abençoe todos os lares que estão representados neste estudo de hoje. Mais uma vez, agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.